Bora falar do que mais importa na vida da confeiteira, que é dinheiro. Vamos falar de grana. Vere do céu. Quem é você, mulher, para falar sobre isso aqui nessa aula? Muito prazer. Eu sou Vere Fragoso, eu sou especialista em eventos e encomendas. Eu trabalho na confeitaria há quase 20 anos e ao longo desses 20 anos eu percebi muito cedo que a coisa mais importante da minha confeitaria era a lucratividade, era olhar para o meu negócio com como que eu faço para o dinheiro sobrar. E vamos ser honestas que olhar para o financeiro é muito chato, é chato pra caramba, mexer com planilha e fazer cálculo, é um saco mesmo. E esse é o maior problema das confeiteiras artesanais. Lá em 2017 eu já estava faturando cerca de R$1 milhão por ano. Eu já faturei aí em torno de 6 a 7 milhões de reais vendendo doces na minha confeitaria. E eu estava super bem, tudo indo bem, até que não esteve mais. E o maior erro disso ter acontecido na minha vida, foi o fato de que eu realmente estava ganhando dinheiro. O dinheiro entrava, sobrava, pagava minhas contas, mas no fim das contas, o maior problema que eu tinha é que eu não olhava com sabedoria para cada parte do meu negócio. E uma coisa eu entendi, que por mais que eu não fosse uma financista, uma estudiosa dos números, por mais que eu não fosse isso, eu tinha que entender o meu negócio como um todo. Em 2017 eu comecei a me endividar, em 2019 eu tinha R$450 mil em dívida. Eu saí de uma empresa muito positiva para uma empresa que se tornou um grande problema e um trauma muito grande, porque eu tocava o telefone o dia inteiro, era cobrança, era gente querendo saber de eu pagar e eu não tinha como pagar, nome sujo, pessoa física, pessoa jurídica, foi um caos na minha vida, mas eu consegui sair de tudo isso. E o caminho para eu sair de tudo isso foi eu entender a minha empresa de um jeito mais simples. O que acontece? Hoje em dia, as planilhas de precificação que a gente encontra por aí, elas são muito complexas e muitas vezes a gente tem nada mais, nada menos, isso não só de hoje, da minha época também, um emaranhado de números, um monte de informações, um monte de dados que eu não sei o que eu faço com aquele negócio ou não. Uma coisa que eu entendi ao longo dos meus anos é que eu preciso olhar para os meus números e diagnosticar a minha empresa a partir daqueles dados. E aí, com informações claras sobre o meu negócio, eu com toda certeza consigo tomar decisões mais assertivas. Eu consigo ver aonde meu dinheiro está vazando, aonde que está sendo prejuízo da minha operação. E não adianta, uma confeitaria é uma operação como qualquer outra, como um restaurante, como qualquer outra coisa da área alimentícia. Só que muitas vezes as confeiteiras ficam de boa porque tá ganhando dinheiro e tá tipo tudo certo, tá pagando minhas contas, quando na verdade esse seria o maior erro da sua confeitaria, tá bom? Então pega na minha mão que nessa aula eu vou te ensinar a olhar a sua empresa, a entender cada um dos elementos que compõem a sua empresa e com certeza depois disso você vai ter muito mais clareza em todas as áreas do seu negócio, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar para você, já de cara, você já fica sabendo desde já, eu vou te apresentar ao final aqui da nossa aula um aplicativo de gestão financeira que vai mudar a tua perspectiva de verdade, vai se tornar muito mais fácil a gestão do teu negócio. Esse aplicativo eu construí junto com um desenvolvedor que é baseado na minha metodologia, no que eu vou te ensinar aqui, você vai ver a facilidade que será para você ter mais clareza do seu negócio. E eu começo, antes de mais nada, desmistificando para você que você tem que precificar olhando para markup ou que você tem que ficar olhando para quantos % de mão de obra eu estou colocando no meu produto. Gente, isso é um problema muito grande, porque assim, ó, quando eu tenho uma empresa grande, tá? Vamos supor que eu tenha um restaurante. Beleza, eu tenho lá uma prévia de que todos os meses eu tenho um faturamento ali em torno de, sei lá, R$500 mil de faturamento todos os meses. Perfeito, aí eu posso pegar o ciclo de vendas do mês, olhar qual é a minha folha de pagamento de funcionários, ver quanto isso é de porcentagem em relação ao meu faturamento e eu posso pegar essa porcentagem e incluir na minha precificação. É assim que normalmente as empresas fazem. Na confeitaria pequena, isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque muitas vezes quando você está começando, você tem faturamento muito baixo. 3, 4 mil, 5 mil, 8 mil, 20 mil ainda é muito baixo. E aí, se a gente ficar olhando para como que eu faço para colocar a mão de obra dentro do produto,
Cara, isso é surreal, porque vai ter meses que você tem tanta encomenda que você tem que virar à noite. Tem meses que você tem tanta encomenda que você tem que chamar gente para te ajudar, mas tem meses que você não tem encomenda e você fica tipo até as 9 da manhã na cama pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não sei, eu não tenho nenhum pedido. Não é assim? É assim. Então, a gente não pode pegar essa mão de obra e diluir dentro do teu preço, porque tem meses que você vai vender menos, tem meses que você vai vender mais, especialmente no começo. Depois que você cresce, você passa a ter previsibilidade. Por exemplo, eu tinha a previsibilidade de que eu faturava em torno de 90 mil por mês. Então eu sabia. E se um mês dava 80, no outro eu corria atrás de bater 100, porque eu tinha uma meta mensal de vendas de aproximadamente 90. Teve mês que eu fechei 140. Então isso pode acontecer na medida em que a gente vai crescendo. Mas quando a gente é pequena, a gente tem que primeiro desmistificar isso e tirar a mão de obra da equação neste momento da precificação. A ver, então você está dizendo que não tem que pagar mão de obra? Pô, pelo amor de Deus, é claro que tem que, né? Mas calma, a gente vai falar de tudo isso, tá? Só tô querendo te falar que hoje, para que você tenha uma precificação correta dos seus produtos, o teu foco, o teu olhar deve ser somente sobre uma coisa, o CMV. CMV, que é o custo de mercadoria vendida, que é o custo dos ingredientes que compõem o seu produto. Ah, e os gastos gerais, e a luz, e a água, e o gás? Esses também a gente vai tirar da equação da precificação. Esses ficarão dentro do nosso markup para a gente utilizar isso, claro, dentro do nosso ciclo de vendas mensal. Vamos pensar num exemplo, tá? Vamos pensar que você paga mais ou menos R$100 por mês de gás. Se você vender um brigadeiro de R$2, você consegue pagar esse gás? Não. Se você vender 100 brigadeiros de R$2 cada um, são R$200, você consegue pagar esse gás? Até consegue, mas não vai sobrar mais nada, vai sobrar R$100 para você comprar os ingredientes, para você se pagar. E se você se pagar 30, 50 desse valor, isso é dinheiro que vai pagar para você? Você vai conseguir sobreviver com esse dinheiro? Não! Então, toda a metodologia de negócios de uma confeitaria, ela parte de uma única coisa, meta. Qual é a sua meta de faturamento mensal? E essa meta, ela não pode ser tirada do sovaco. Para que eu chegue nessa meta de faturamento, eu preciso entender o meu negócio, eu preciso entender quanto que eu tenho de markup sobre o valor do meu produto, e aí, com base nesse markup, beleza, quanto que eu vou gastar de luz, água, telefone, internet, quanto que eu vou gastar para me pagar pela minha mão de obra referente a um ciclo de vendas, e aí eu posso começar a falar em meta. Tá fazendo sentido isso? Então vamos lá, vamos começar a olhar para isso de uma forma mais clara, que se você não entendeu, agora você vai entender desenhando, que eu sou dessas, eu gosto de desenhar, tá bom? Gente, deixa eu abrir aqui, cadê meu aplicativo aqui? Pronto. Tá aparecendo aqui, tá, né? Eu fiz um desenho aqui super retinho, como você pode ver, eu sou uma excelente desenhista, só que não, mas o importante é a gente entrar no raciocínio aqui, tá? Se eu fosse olhar para a sua empresa, ou se você for olhar para a minha empresa, qualquer empresa da área de alimentação, ela é dividida nesses 4 círculos aqui, tá? O primeiro deles é esse bichinho aqui, que é o CMV, tá? CMV, que é o... Oh, meu Deus, CMV. Já falo dele. Mercadoria vendida. Custo de mercadoria vendida. Meu Deus, me deu um bug aqui. Tá? Então eu começo olhando para o CMV. Qual que é o segundo item que eu tenho aqui, né? Vamos pegar aqui mais um. Como é que eu faço aqui? Eu tô aprendendo a mexer nessa ferramenta. Aqui, mão de obra, que é o custo da minha mão de obra, o custo de quanto eu recebo por trabalhar nessa empresa que é a minha, mas que eu tenho que receber, porque se eu trabalhasse na empresa de alguém, eu receberia um salário. Na minha empresa eu tenho que receber um salário. A gente tem os gastos gerais, que é os gastos referentes à luz, água, telefone, internet, aluguel, para quem paga aluguel, e para quem não paga também deveria ter gastos gerais, enfim, gastos gerais. E por último, no último ciclo aqui do nosso negócio, a gente tem esse bichinho aqui, que é o que a gente corre atrás, que é o lucro bruto. O lucro bruto não é lucro líquido, não é dinheiro que sobrou na minha mão depois de tudo. O lucro bruto, ele tem a função de pagar ainda dentro dele impostos, investimentos em crescimento, investimentos em marketing, e aí parcela de banco, de empréstimo, investimentos em cursos, e aí sim, depois de pagar tudo isso, eu vejo algo que sobra, que é o lucro líquido.
Todo empresário tem que correr atrás do lucro líquido. A mão de obra que você recebe por você enrolar brigadeiro na sua cozinha, por você mexer um bolo, não é lucro, é o seu salário, a sua remuneração mínima garantida todos os meses que você deveria ter, mesmo quando você não bate a tua meta. Por quê? Porque você não é um escravo, você é um ser humano que precisa ser remunerado por isso, tá? Então, beleza. Agora que eu entendi isso, vamos entender como é que eu distribuo isso dentro da minha empresa. O CMV, ele deve girar dentro de uma quantidade, cadê meu aqui? Uma quantidade de 18 a 33% do meu faturamento, tá? Então, na prática, significa o seguinte, se eu vendo um doce a R$4, né? 18 a 33% do valor deste doce, ele deve ser o custo que eu vou usar com ingredientes e embalagens e tudo mais. Eu até vou pegar aqui minha calculadora no celular, porque a do meu computador não vai aparecer para você ali, ó. Então, por exemplo, R$4 vezes 33% significa que eu estou gastando R$1,32 de leite condensado, de chocolate, de creme de leite, de granulado para fazer esse docinho. Se fosse 18%, a R$4 vezes 18% seriam 72 centavos. Então, eu que vou definir se o meu CMV é mais baixo ou mais alto, de acordo com as estratégias do meu negócio. Veja, eu não faço ideia, não tenho nem noção de como fazer esse cálculo. Não sabe? Põe sim 25%, tá? Que você não vai errar, beleza? A gente já vai chegar um pouquinho mais para frente aqui. Mão de obra. A mão de obra, ela não é fixa. Nem o CMV ele é 100% variável. Se eu vender 0 brigadeiros, adivinha só, eu vou gastar R$0 em leite condensado. Se eu vender muitos brigadeiros, eu vou gastar muitos reais em leite condensado. A mão de obra, ela não deveria ser algo variável, ela deveria ser fixa, né? Então, essa aqui sim, ela é fixa. Mas quanto é a minha mão de obra dentro da minha confeitaria? Eu diria que se deve definir para você um salário compatível com o mercado. Nossa, ficou super ruim esse negócio aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Ai, sei lá, gente, eu tô aprendendo a mexer nesse negócio. Foi, tá? Então, um salário compatível com o mercado. É isso que deveria ter dentro da sua mão de obra. Quanto que é um salário compatível com o meu mercado? Vere, você vai dever um salário de uma confeiteira na sua região. Quanto uma confeiteira na sua região ganha? 2.000? 2.500? Qual é o mínimo que você deveria estar se pagando todos os meses por trabalhar nesta confeitaria? Tá? Eu sugiro 2.500, tá bom? Mas você pode definir, Vere, mas sabe qual que é o meu problema? Eu hoje trabalho 2 horas por dia só para confeitaria, eu tenho outro emprego. Aí você não pagaria 2.500 para alguém trabalhar 2 horas por dia na sua empresa. Ah, não, eu pagaria, sei lá, se é 2.500 por 8 horas por dia, então eu posso pagar 600 para mim, 620. Pode ser. A mão de obra quem vai definir é você. Mas uma vez que você defina, todo dia 5, meu bem, você tem que se pagar. Isso aqui é teu salário, tá? Isso é inegociável. E aí a gente tem os gastos gerais, que vai variar muito de pessoa para pessoa, porque aí envolve gastos como luz, água, telefone, internet. Vamos supor assim, ó, você trabalha em casa, a casa é sua, do seu marido, dos seus filhos, e vocês pagam uma média ali de R$150 por mês de luz. Beleza. Começou a trabalhar a confeitaria ali, começou a ter encomenda. Quanto é que a confeitaria tem que pagar de luz? Gente, é difícil esse cálculo, é difícil, porque eu não tenho como calcular por receita. Por exemplo, quanto de luz eu gasto para fazer um brigadeiro? Cara, é muito difícil essa conta, não tem como. E aí o que eu falo, eu como professora e eu como confeiteira, sempre estou na busca de encontrar meios de facilitar isso pra gente, né? E aí eu cheguei na seguinte conclusão, que os gastos gerais são um acordo pessoal seu com você mesma, tá? Então você pode definir que, por exemplo, 50% da luz é pago pela confeitaria, assim como você pode definir que 20% da luz é paga pela confeitaria, assim como você pode definir que 10% da luz é paga pela confeitaria. Não importa. A real é que não importa, é um acordo seu com você mesma. Mas aí você vai pegar um papel, uma caneta e você vai definir. Por exemplo, a luz, a confeitaria vai pagar 15%. A água, a confeitaria vai pagar 20%. Deixa eu tentar ver se eu aumento aqui, peraí. Pronto. O gás, eu já tive aluna que me falou, o gás, a confeitaria é 100%, porque aqui em casa a gente toma banho elétrico e a gente quase não cozinha. Beleza. Aí teve gente já que me falou, segurança, né? Tipo que aqueles, sei lá, alarme, outras coisas. É 50%.
Você vai definir, não tem um número certo, mas faça essa definição. Olha para tudo que tem na tua casa, a internet, quanto que a confeitaria tem que pagar. Pô, 30%, 40%, porque faz parte do trabalho, você vai definir, não tem uma regra. Mas uma vez que você faça isso, você vai somar quanto que é cada coisa. Vere, mas a luz tem um mês que ela vem R$100, tem um mês que ela vem 120. Beleza, se é 15%, é 15% de 120, é uma situação. 15% de R$100 é outra situação. Ou seja, se vier mais cara, a confeitaria vai pagar mais. E tá tudo bem, porque isso faz parte de um ciclo de vendas mensal. Todos os meses eu olho para os meus dados e digo, beleza, esse mês, quanto que é? E eu pago quanto é referente àquele mês, beleza? Agora, dito isso, você vai chegar num número. Qual é esse número? Eu não sei, porque você tem um custo que é diferente do meu, que é diferente da Maria, que é diferente da Fernanda. Então, você vai fazer os seus gastos gerais. Mas uma coisa eu te digo, leve em consideração o aluguel. Tá? Como assim, Vere, leva em consideração o aluguel? Porque veja só, se você trabalha em casa, a casa é sua, não é alugada. Oh, que bênção, né? Vamos supor que tem uma casa própria. Se você fosse alugar uma casa igual a sua, do lado da sua casa, quanto você pagaria? Ah, Vere, eu pagaria uns R$2.000 de aluguel ali. Beleza, a confeitaria, é justo que ela pague R$2.000 de aluguel? Acho que não, né? Porque as pessoas moram na casa, você divide casa com as pessoas. Se uma prima tua chegasse e falasse, prima, você me aluga a cozinha da tua casa, quanto você cobraria? É um acordo pessoal seu também. Você vai definir quanto de aluguel é justo dentro das condições e espaço que você tem. Algumas alunas definem duzentão por mês, outras alunas definem R$1.000 por mês. Eu já tive aluna que definiu esse aluguel como R$2.000 por mês e tá tudo bem, porque é uma definição sua. Lembrando que esses gastos gerais que você usa dentro da sua casa, você vai receber da confeitaria e você vai repassar para sua conta pessoa física, acrescentando a sua mão de obra e acrescentando o seu lucro líquido, caso você tenha. Então, você vai ter todos os meses um pagamento de R$2.500, por exemplo, né, que foi o exemplo que eu dei aqui referente à mão de obra, e um valor que oscila para cima e para baixo de gastos gerais, mas que não é salário. Então, você vai pagar mais R$1.000, por exemplo, referente a luz, água, telefone, aluguel, internet, somando um total de R$3.500 que sairá do jurídico para o físico, só que R$1.000, na verdade, nada mais é do que um aluguel, do que um empréstimo, do que um pagamento referente ao uso dessa confeitaria. Faz sentido? Tá, beleza. Então, acho que sim, né? Estão gostando? Já vai comentando aí embaixo, porque eu tenho muita coisa para falar e eu tô tentando, ó, ligar o turbo para poder te dar essa visão geral aí. Então, continuando aqui, esses gastos gerais, eles vão variar, então, de pessoa para pessoa. Eu não tenho como te dizer qual é o gasto geral que você vai ter na sua confeitaria. Eu vou pegar um valor médio que eu vejo das minhas alunas, tá? Que é mais ou menos de R$1.100 todos os meses. É o que eu observo que... média, tá? Não é o seu, faça o seu, por favor, não chute. Agora eu tenho um valor que é variável, que é do gasto geral, às vezes sobe um pouco, às vezes abaixa um pouco, mas ele não é tão variável quanto o CMV, porque o CMV, ele varia muito. Se eu vender nada, eu gasto nada, se eu vender muito, eu gasto muito. Ele varia muito, tá? E aí, sim, eu tenho o lucro bruto, que é o que sobra depois de tudo isso. Com o lucro bruto, eu tenho que pagar outras contas. Então, tudo isso daqui, deixa eu ver aqui, eu tô aprendendo a mexer nessa ferramenta aqui, deixa eu tentar ver se eu tenho como pintar aqui alguma coisa. Ó, se eu somar isso daqui, mais isso daqui e mais isso daqui, tá? Essas três coisinhas em vermelho, elas são, na verdade, a nossa margem de contribuição. Tá? Olha que bonitinho. Tô ótima desenhista, né, gente? Eu e o Igor, de 8 anos, estamos arrasando com os nossos desenhos. Beleza, o que é a tal da margem de contribuição? É tudo que sobra quando eu vendo um produto. Então, por exemplo, se eu vender um brigadeiro de R$2, acho que eu vou ter que ir pro texto mesmo, que assim eu não vou conseguir escrever. Se eu vender um brigadeiro, por exemplo, de R$2, e eu tiver uma margem de contribuição de 75%, significa... Quanto que é 75% de R$2? A calculadora, acho que é 1,50, né? 2 vezes 75%, isso mesmo. Significa que sobra 1,50. 1,50 para quê? Para pagar mão de obra, para pagar gastos gerais e para sobrar lucro, tá? Ou seja, eu preciso vender no mínimo que sobre o suficiente para eu pagar essas coisas todas. O que eu preciso que sobre? Eu preciso que sobre no mínimo
no mínimo, 2.500 da minha mão de obra, mais 1.100 dos meus gastos gerais. Isso é o mínimo que eu preciso que sobre todos os meses, né? Se eu tenho um CMV de, sei lá, 25%, eu tenho que ter um faturamento que seja equivalente a 2.500 mais 1.100, que dá 3.600, né? E ainda tem que ter margem para 25% daí de CMV. Nas minhas contas, a melhor forma de você definir a meta, a melhor forma mais fácil para a gente, talvez não seja a mais exata nos centavos, mas a gente pega a mão de obra mais os gastos gerais, isso daqui e multiplica por 2, tá? Mais gastos gerais. Puxa, peraí, vamos fazer assim, ó. Mão de obra mais gastos gerais vezes 2, tá? Aí eu tenho uma meta legal. Qual é a sua mão de obra pelo tempo que você dedica à sua confeitaria todos os dias? Qual é o seu gasto geral médio? A gente sabe que às vezes vai subir um pouco, diminuir um pouco, e vai dar um valor. Aqui nesse caso deu 3.600 vezes 2 seria 7.200 a meta desse cenário aqui, tá? Não vou entrar tanto em meta, eu quero focar no que importa aqui para nossa aula de hoje, que é o CMV. Dada essa visão geral, eu quero te explicar por que que o CMV é o rei aí do nosso produto e é o que vai fazer a gente conseguir ter uma precificação correta, tá? E aí a gente entra numa questão bastante interessante. Deixa eu ver como é que eu apago isso aqui. Eu tô aprendendo a mexer nisso, gente. Isso aqui é uma borracha? Talvez seja. Parece ser, né? Não é uma borracha. Não é uma borracha. Tá. E se eu der um Ctrl Z até apagar tudo, né? Acho que vai dar boa. Eu vou aprender a mexer, tá? Beleza. Deixa eu apagar isso aqui também. Acho que nem apaga, mas apagou. Pronto. Tudo apagadinho, tá? Ó, o Gali quer começar a conversar comigo. Então, vamos lá. Se eu pegar o meu negócio como um todo, tá? E começar a olhar para o CMV, eu vou entender, eu preciso olhar para as minhas receitas, tá? Vamos pensar assim, ó, receita de um doce. Receita de um doce. Qual doce? Vamos pensar aqui num brigadeiro. Brigadeiro é uma coisa que todo mundo está familiarizado, mesmo que você não trabalhe com brigadeiro, acho que não é difícil de entender, né? Do que é formado um brigadeiro? Ele é formado de uma massa de brigadeiro preto. Essa massa, ela tem um rendimento, né? Quanto que rende? A gente já vai falar disso. Tá, ela vai ter um custo de produção, então se eu pego uma lata de leite condensado, se eu pego um creme de leite, se eu pego um chocolate em pó, um chocolate em barra, enfim, eu tenho um custo de produção dessa minha massa de brigadeiro preto. E aí, esse rendimento ele é dividido em duas coisas: rendimento total da massa, rendimento total de doces. São coisas diferentes, tá? Que são duas informações que se somam entre si, mas que são super importantes. Beleza. Uma vez que eu pegue esse meu brigadeiro preto, né? Se eu for olhar para um único brigadeiro, eu não vou usar uma massa de brigadeiro, porque eu não consigo ir para a panela e apurar para um brigadeiro. Então, eu tenho que fazer uma massa que vai render 30, 40, 50 brigadeiros, dependendo da minha receita. Tranquilo até aqui, né? Beleza, agora que eu vou formar o meu brigadeiro, um brigadeiro, ele é formado por o quê? Massa de brigadeiro preto. No meu caso, 13 gramas da massa do brigadeiro preto. Só que essa massa, quando eu fiz ela, rendeu 500 e poucos, mas tudo bem, eu vou pegar 13 gramas daquela massa e enrolarei. O que mais eu uso para fazer o meu brigadeiro preto? Eu uso um negócio chamado granulê, né, que aqui eu uso da Melkin, tá? Então eu uso um granulê, beleza. Quantos gramas de granulê vai por brigadeiro preto? No meu caso aqui, 3 gramas, tá? E aí a gente vai olhar para o que mais que compõe. O cliente vai comprar um cento de brigadeiros. Vai mais alguma coisa? No meu caso, vai uma caixa, que é a embalagem, a caixa, e vai também a forminha. No meu caso, é a forminha de acetato. Tudo isso compõe a composição do doce que eu vou vender, tá? Opa, acho que eu chutei minha câmera, deixa eu só ver se eu tô no ângulo ainda. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Pronto, melhorou, né? Tudo isso vai fazer com que eu tenha, no caso aqui, uma formação de um produto. Beleza. Se você está me falando, Veri, que o CMV mais ou menos é 25%, você está me dizendo que eu tenho que pegar esses 13 gramas aqui de massa, que eu não sei qual é o preço, mas a gente já vai descobrir, né? Vamos colocar assim, ó. Quanto custa 13 gramas de massa? Até agora a gente não sabe, né?
tá? Mas eu vou pegar esse preço e vou multiplicar por 4, porque é um CMV de 25%, né? Então, seria multiplicado por 4. Eu vou pegar esse granulê, que eu não sei quanto custa ainda, e vou multiplicar por 4. Eu vou pegar essa caixa, que cabe um monte de doce lá dentro, eu não sei quantos doces eu vou pôr, porque cabe 80, mas se tiver 70 eu vou mandar a caixa, e se tiver 65 eu vou ter que mandar a caixa, e vou multiplicar por 4? Opa! Então não é bem assim que as coisas funcionam. Então quando a gente fala que a gente simplesmente não pode pegar o nosso CMV e jogar uma multiplicação, é isso que eu quero te explicar. Você não pode pegar um CMV e multiplicar um produto, né? Meu produto custou tantos reais, eu vou multiplicar por 4, porque isso dá um número falso, e muitas vezes esse número falso, ele vai ficar, na verdade, é muito caro para você. Então vamos fazer isso na prática, mostrando o aplicativo Gestão Doces Inesquecíveis aqui, que aí você vai entender. Você pode fazer tudo isso à mão também, tá? Não tem problema nenhum. A primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar uma receita. Eu vou fazer um cadastro do zero aqui, que aí a gente aprende juntas, tá? Brigadeiro preto, aula do negócios para confeiteiras. Só para eu lembrar que é da aula aqui, senão depois eu não lembro por que eu salvei esse brigadeiro aqui, tá? O que vai nesse brigadeiro? Leite condensado, tá? Que aqui no meu caso já está cadastrado, né? E eu sei que vai 400 gramas de leite condensado e ele tá me dizendo que isso custa R$ 5,60. Como que o aplicativo sabe disso? Porque tem aqui a área de insumos e meus insumos já estão todos cadastrados, tá? Quando você adquirir o aplicativo, que inclusive vai ter uma condição super especial para você que já é aluno aqui do Negócios para Confeiteiras, que é uma parceria minha e da Júcia, é uma missão nossa, né? Fazer com que você tenha acesso a coisas que realmente vão facilitar a sua vida. Mas aqui já está cadastrado. E esse preço ele atualiza toda semana. Então, sempre que eu chego com compras, eu coloco o preço atual e ele oscila para cima e para baixo como deveria ser, tá? Segunda coisa que vai nesse meu brigadeiro é creme de leite, tá? 200 graminhas, ó, R$ 3,21. Beleza. Nesse brigadeiro também vai chocolate em pó, ó, um monte de aula da Veire aqui, porque eu faço aula pra caramba, né? Total de 15 gramas. E ainda vai chocolate em barra, né? Chocolate ao leite. Deixa eu ver, chocolate... Acho que tá como preto. Chocolate preto, tá? E ainda vai 70 gramas de chocolate preto nesse meu brigadeiro. Ok, então o aplicativo tá me dizendo que essa receita me custa um total de R$ 13,56. Qual é a pergunta? Qual é o rendimento dessa receita? Quantos gramas essa receita rende? E essa receita, ela rende 550 gramas, tá? E aí eu seleciono a unidade de medida. Salvei, ver o granulado. Nada disso nesse momento, porque eu estou cadastrando as receitas, as massas. Aí eu vou no produto. Todos os produtos, novo produto. Brigadeiro preto, aula dos negócios, aula para negócios para confeiteiras, tá? A categoria é super importante, no meu caso todos os meus doces entram na categoria de doces finos e a gente vai montar esse brigadeiro. Você pode colocar foto dele lá, tá? Eu tenho um monte de foto aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma de brigadeiro fácil aqui. Aqui, ó, brigadeiro, tá? Então eu coloquei a foto do meu brigadeiro e agora a gente vai montar essa receita de um único brigadeiro, tá? Então, para montar esse meu único brigadeiro, eu preciso de 13 gramas daquela massa de brigadeiro que eu fiz lá no nosso cálculo anterior. Ela também precisa de alguns ingredientes adicionais, que é o granulê, né? O granulê, vamos pegar esse granulê amargo 70% aqui, e são 3 gramas por brigadeiro, totalizando um total de 16 gramas de brigadeiro. E ele tem a embalagem. Como eu trabalho com encomenda de cento, eu tenho vários modelos de embalagem, que são as caixas, né, de transporte. Eu tenho caixas maiores e menores, tá? Mas eu vou utilizar a caixa de 35 por 35. Veria eu que tenho vários modelos, como é que eu faço? Dentro, quando você adquirir o aplicativo, tem as aulas, tem uma aula que eu vou só aprofundar sobre isso para você entender qual é o melhor cadastro para você. Talvez para você essa não seja o melhor cadastro, mas você vai entender e decidir. Aqui, o grande segredo é eu colocar quantos que cabem na embalagem. Então, a minha caixa de 35 por 35 por 7, ela cabe 100 brigadeiros. Ela cabe 100 brigadeiros. Se alguém encomendar 90 brigadeiros, ó, 100 brigadeiros, um total de 4 centavos
por aluguel da caixa, como se assim, quanto custa para alugar um espacinho nessa caixa? 4 centavos por brigadeiro. Só que se um cliente encomendar 90 brigadeiros, eu vou ter que mandar essa caixa também, eu não tenho uma para 90. Aí o aluguel fica 5 centavos por pedacinho. Se o cliente encomendar 80, eu ainda vou ter que mandar essa caixa. E se o cliente encomendar 70, também. Se o cliente encomendar 60, eu também vou mandar essa caixa. Mas se ele encomendar 50, devo mandar uma caixa menor. Então eu coloco a capacidade de embalagem no mínimo de doces que eu colocaria naquela caixa. Se o cliente encomendar 100, sorte minha, ele está pagando 7 centavos por docinho por caixa, só que eu vou gastar menos, tá? Proporcionalmente eu vou gastar 4 centavos porque é o espaço de aluguel da caixa. Então a gente faz essa conta, mas eu ensino melhor lá dentro do curso. Ok. 60 docinhos cabem na caixa. Que mais que eu uso? A forminha de acetato. A forminha de acetato tá aqui. É uma unidade para um brigadeiro, tá? Então não tem nenhuma questão de capacidade de embalagem. Beleza, chegamos num custo total de produção de um brigadeiro no total de 75 centavos. E aí a gente vem para a meta de CMV, que pode ser algo entre 18% a 33%. Eu, Veri, não recomendo que você nunca na tua vida coloque 33%, porque você fica com uma margem muito apertada e você vive no mundo de poliana. Por que é o mundo de poliana? É aquela coisa que, eu calculei o meu docinho, meu marido passou na cozinha e comeu um docinho. O teu CMV já furou, já foi para 34%. Então, o CMV ele vai ter furos, vai ter receita que você vai estragar, vai ter coisa que vai dar errado, ponto, vai ter receita que você imaginou que ia render 550 gramas, mas a marca do leite condensado veio mais líquida e rendeu só 520. Por isso que eu nunca deixo o CMV o mais alto, ele é perigoso. Mas também colocar um CMV de 18%, eu vou fazer com que meu produto fique mais caro. E dependendo de como eu estiver começando, eu não posso ser tão arriscada assim. Por isso que eu recomendo que você sempre coloque o seu CMV com 25%. Gente, deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Acabei de almoçar e falo pra caramba, né? Conteúdo assim, ó, zanda. Beleza, ele tá me sugerindo, então, o aplicativo, a vender esse produto a R$ 3,02. O que ele fez aqui? Ele pegou 75 centavos e multiplicou por 4, né? Mais ou menos isso. Vai dar uns quebradinhas de centavinho, porque provavelmente é 75, com alguns numerozinhos ali de cantinho que a gente não tá vendo. Mas esse cálculo tá errado. Por que esse cálculo está errado? Porque aqui eu estou pegando a caixa e multiplicando por 4. Eu estou pegando a forminha e multiplicando por 4. Isso está errado. O granulado, eu pego o granulé, eu pego o pacote, eu viro num pote, eu uso e guardo o que sobrou. Não tem sentido eu multiplicar esses ingredientes por 4. Então, tudo que eu não manipulo, eu trato como se eu fosse loja, como se eu fosse uma lojista. Se eu compro esse celular e revendo, eu compro, por exemplo, ele é R$1.000, eu revendo ele a 1.300. E aonde que eu ganho dinheiro? Nesses 300, que vão pagar a minha luz, a minha água, meus funcionários. Então, dentro de uma empresa funciona assim, uma loja de roupa funciona assim. Às vezes vai comprar uma camiseta por 50, vai vender por 100. E é dali desses 50 que sobram, porque a compra é o CMV, o custo da mercadoria vendida, né? Que é a mesma coisa que a gente tem aqui. Só que o que sobra é a margem de contribuição. No nosso caso aqui, tá muito lindinho esse negócio de colocar, vamos supor que eu vendo esse produto a R$3 no meu cardápio. Ele tá me dizendo que tá tudo ali, ó, tá perigoso, o preço tá baixo, mas eu tô com uma margem de contribuição aparentemente ok, porque ele tá calculando tudo no mundinho perfeito dele, mas tá errado. Então eu venho aqui nessa flechinha vermelha, que eu acho que, deixa eu ver como é que vai aparecer para vocês aqui. Aqui, ó, tá? Do lado aqui de preço de venda sugerido tem uma flechinha vermelha e esse é o maior diferencial desse aplicativo. Você só vai fazer isso uma vez, depois você não configura mais porque vai estar configurado, tá? A embalagem, a caixa de transporte, ela não entra como CMV normal, ela é uma porcentagem simples. E eu coloco uma porcentagem de 100%, ou seja, na prática eu cobro do meu cliente o dobro do que eu pago. Se eu pago R$ 4,50 por caixa, mais ou menos eu estou vendendo para o meu cliente a R$ 9,00, justo, né? O aluguel do espacinho na caixa, em vez de 0,75, vai para 15 centavos. A forminha eu coloco em porcentagem simples também, só que essa eu sugiro 150%. Por quê? Porque eu tenho o trabalho de dobrar, enfim, então eu pago 6 centavos na forminha, mas eu revendo a 16.
não com CMV. E o ingrediente, que é o granulê, que eu só comprei e passei no docinho, ele também precisa ser calculado como porcentagem simples. Eu acho justo ser 100%, tá? Porque eu tenho o trabalho de comprar, de trazer. Na prática, eu tô pagando 30 centavos, mais ou menos, 29,6 por brigadeiro, mas eu revendo a 60 centavos. Então, pelo trabalho de passar o granulado no docinho, né? Porque eu não tenho desperdício praticamente, então, bem tranquilo, tá? Com isso, ele me sugeriu um novo preço de venda, 2,18. Se eu quiser vender a 2,50 esse brigadeiro, eu tô mais competitiva e eu tô com um CMV real de 30%. Por que subiu? Porque as caixas e tudo, elas entram no CMV do ciclo de vendas, mas ao mesmo tempo, elas estão dissolvidas dentro todo o nosso sistema. Se eu tivesse deixado aqui com um CMV de 33%, aí ele ficaria ali mais barato, eu provavelmente abaixaria esse valor de venda, e aí ó como o meu CMV do mês estouraria, o meu lucro vai embora, minha margem de contribuição diminui bastante. Quando eu coloco assim a 25%, eu defino um preço com uma gordura acima do preço sugerido, ali ele me sugere a 2,18 e eu estou vendendo a 2,50, eu tenho uma margem de contribuição muito melhor. Além disso, dentro do aplicativo eu posso cadastrar os serviços que eu faço, por exemplo, montagem de mesa, serviço de copeira e outras coisas que eu ofereço para meus clientes. Aqui eu cadastro todos os meus produtos do meu cardápio. Então, eu tenho a linha de Páscoa, eu tenho a linha de bolos, tudo arrumadinho. Deixa eu ir lá mais perto dos doces, que estão mais para baixo aqui, que foram as primeiras coisas que eu cadastrei. E aí, quando eu abro aqui o meu aplicativo, ó, eu tenho todos os meus produtos, tipo a Mini Banoffee. Ele me sugere vender a R$ 3,94, mas ele está no meu cardápio a R$ 6,50. CMV baixinho, de 21%. É um produto que tem uma grande margem, né? Ganho bastante dinheiro, porque é um produto diferenciado. Então, eu consigo olhar. Quando eu chego com compras, que eu venho aqui nos meus insumos, né? Cheguei com compra, vem aqui no meu estoque. Comprei, por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa para eu comprar. Aqui é amido de milho, está dizendo que eu não tenho nada, mas eu tenho umas 200 gramas ali. Então, eu cheguei com compra aqui, por exemplo, eu consigo lançar uma entrada, comprei uma unidade de 200 gramas e coloco o preço que eu paguei. Eu não vou lançar que vai bagunçar o meu estoque aqui, tá? Eu posso só também ajustar estoque, que no meu caso aqui eu só estou fazendo um inventário e coloco que tem 200 gramas porque isso eu tenho, mas isso eu já comprei e não vai entrar no meu fluxo de caixa. Quando o cliente chega e fala, eu queria um orçamento, eu venho aqui em pedidos, novo pedido, seleciono o meu cliente, esse aqui é um cliente fictício que eu uso para orçamentos, tá? E aí a gente vai pegar aqui, por exemplo, esse cliente, ele vai querer um orçamento para um aniversário. Eu escolho, é um orçamento, tá? E aí eu vou colocar quais itens ele fechou comigo. Vamos supor que ele fechou com a gente, vou pegar aqui o nosso brigadeirinho que a gente calculou agora, ele fechou esse brigadeiro aqui, ela quer um orçamento de 200 brigadeiros para o final de semana. Beleza, salvei aqui, tá pronto o orçamento dela. Eu vou definir com ela a entrega retirada pelo cliente para o dia, sei lá, 8 de março de 2026, às 10 da manhã. Ou qualquer horário que você queira colocar, porque o horário nesse momento não é tão relevante, né? Beleza, salvei aqui, tenho um orçamento novo. Quando eu clico aqui no cantinho, eu tenho um arquivo em PDF bonitão para enviar para o meu cliente, onde tem o nome da minha empresa. Em breve a gente vai disponibilizar para você pôr a sua logomarca e definir as cores que você quer. E aí tá lá, brigadeiro preto, aí tá como aula INC porque eu fiz dessa forma, né? 200 docinhos, 2,50, total de R$500. Salvo isso aqui em PDF e envio no WhatsApp do meu cliente. Aí passam os dias, eu abro o meu aplicativo e eu consigo filtrar. Eu quero saber todas as encomendas que eu tenho confirmadas. Ele vai me dizer todo mundo que já encomendou e confirmou. Não, eu quero ver todos os orçamentos que eu fiz para poder ir atrás de todo mundo para fechar, fazer um follow-up mais assertivo. Tá aqui também. Então eu sei que eu tenho esse cliente teste, eu sei que eu tenho a Fernanda José, que eu preciso entrar em contato para fechar. Dentro do aplicativo eu também tenho uma visão geral de todos os meus recebimentos. Deixa eu pegar aqui de 2025. Aqui, ó, no Natal, por exemplo, né, a gente fechou aí R$13.297 aí de encomendas, tá? E aí ele me diz exatamente o que foi despesa fixa, variável. Eu ainda confesso que essa parte eu não tô atualizando bem certinho, então tá meio errado ali. Mas eu consigo ter o controle de todos os pagamentos que eu preciso fazer no meu mês e tenho o controle também dos recebimentos, das encomendas que estão para entrar, tá? Então o aplicativo eu consigo fazer tudo isso. Fernanda José
José confirmou, quero fazer a encomenda com você sim, Veri. Eu tiro ela de orçamento e coloco como confirmado e acrescento a forma de pagamento, que é obrigatória para que isso entre no meu pedido. Ela decidiu que vai fazer em 2 vezes e ela me deu hoje, no dia 2 de março de 2018, nossa vida, viajei, hein? De 2026, ela me deu um sinal de R$150. R$150. Portanto, ficou um saldo de 350 para ela me pagar na retirada e o aplicativo automaticamente calcula isso, tá? Na hora que eu recebo aqui, se ela, assim, na hora que ela me pagar, eu lanço como um recebimento, ó, receber, e aí eu já dou um ok que eu recebi esse dinheiro dela, não vou confirmar porque vai bagunçar o meu financeiro aqui. Tá? É isso, gente. Veri quanto tá o aplicativo. Bom, a Jusce, eu temos uma parceria para poder fazer uma condição melhor para os alunos do Negócios para Confeiteiras, tá? Então, se você está assistindo essa aula, o link está aqui embaixo no descritivo, entra lá, conversa com a Jusce, tira dúvidas. Se quiser falar comigo, entra no meu Instagram, Veri Fragoso, que eu te auxilio também na aquisição do aplicativo. Eu não vou gravar no vídeo o valor, porque assim, se eu falar e mudar, depois você vai falar, pô, mas mudou, né? Mas assim, tá em média R$100 mais barato do que eu ofereço para os meus clientes, tá? Então, vale a pena comprar através desse link que tá aqui embaixo. Aí, a renovação fica mais barata. O primeiro ano é um pouquinho mais caro, porque envolve um suporte maior, um cuidado maior. Depois de um ano, você vai pagar um valorzinho ali, que é bem em conta, vale bastante a pena, tá bom? Eu espero ter você comigo, não só no aplicativo, como em outros momentos. Se você quiser conhecer mais sobre o mercado de eventos, eu sou uma pessoa que estou aqui para pegar na sua mão e te auxiliar a ganhar dinheiro, porque não dá para brincar de ser confeiteira sem ganhar dinheiro, né? Então tá bom. Tô te esperando. Um beijo. Tchau, tchau.